A quem interessam os investimentos na Zona Leste de Vitória da Conquista? Na edição de hoje, uma análise de especialistas sobre o assunto. Mudança de rotina. Conheça os novos hábitos de consumo dos brasileiros durante a pandemia da Covid-19. Vida saudável. Saiba a importância de manter o condicionamento físico mesmo no isolamento social. E ainda, uma reportagem especial sobre os 15 anos da TV UESB. Hoje é terça-feira, 29 de dezembro, o UESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias, informação, formação e conhecimento. Nós abrimos a edição de hoje trazendo uma discussão sobre a priorização de investimentos na Zona Leste de Vitória da Conquista. A quem interessa e quem é beneficiado? Na reportagem a seguir, você confere as respostas para esses questionamentos. Vitória da Conquista tem uma linha que divide a cidade. Do lado leste, grandes obras públicas como a Justiça Federal, Ministério Público, SEMAI e universidades. Outra obra entregue aqui na zona leste da cidade foi a Avenida Perimetral, que foi planejada para ter 12 quilômetros de extensão e ligar vários pontos da cidade. Esse pedaço aqui foi entregue em julho de 2018. É um trecho de 3 quilômetros que liga a Avenida Olívia Flores ao bairro Boa Vista. Já aqui na zona oeste da cidade, bairro Cidade Modelo, a perimetral ainda não chegou. A obra tem investimento de 60 milhões de reais financiada pelo Finisa. Mas depois de 2 anos de conclusão da primeira parte, os moradores aguardam a chegada da obra aqui. A gente limpa a casa de manhã, 2 horas da tarde, você passa pano assim, qualquer coisa assim, tá tudo cheio de poeira. É muito difícil aqui sem asfalto. Nossa, não dá para aguentar, viu? É a poeira, que é bastante, é constante. O carro passa aqui dentro, aqui, só o que eu gasto de produto aqui para estar limpando, funcionário só para estar limpando mercadoria aqui é demais. E sem contar as casas aqui do cliente, reclama muito, todo mundo aqui reclama bastante, né? De acordo com este professor, a expansão da cidade para determinadas áreas, como a Zona Leste, foi uma escolha tomada desde o último plano diretor urbano em 2006. Daí a gente perceber como determinadas regiões, como as localizadas na Avenida Olívia Flores, Avenida Perimetral e também na Avenida Juraci Magalhães, têm tido um crescimento maior do que em outras regiões. O problema acontece quando esse crescimento ele é induzido, sobretudo, em função de investimento público, em detrimento de outras regiões da cidade, que inclusive tem uma densidade maior de pessoas, uma quantidade maior de pessoas. O professor também destaca que a participação popular nas discussões sobre questões da cidade são fundamentais para uma construção coletiva de prioridades que devem ser tomadas pelo poder público. O poder público deveria usar de indicadores de vulnerabilidade social e econômica para efetivamente discutir o impacto desses investimentos naquela localidade. Nós já avançamos muito no Brasil quando a gente organizou o planejamento das cidades através de planos diretores de desenvolvimento urbano. No entanto, é preciso a gente avançar ainda mais de planos por bairros. É preciso pensar como o investimento público pode efetivamente impactar a vida das pessoas no cotidiano. Com a mudança de rotina por conta da pandemia da Covid-19, os brasileiros adotaram novos hábitos de consumo. Com isso, os lojistas tiveram que se adaptar. O brasileiro mudou o perfil de consumo durante a quarentena. Conforme informações do Banco Central, tem setor que vivencia queda e outros que registram aumento nas vendas. Nós vivíamos numa época de consumo totalmente desenfreado, onde os estímulos de compra eles vinham de absolutamente todo lugar. Com a pandemia e o isolamento social, a gente começou a entender que muito do que a gente vinha consumindo não era tão necessário assim. Vi uma frase na internet que dizia que o comércio tinha que voltar rapidamente antes que as pessoas percebessem que 80% das compras eram desnecessárias. Na Bahia, as vendas do comércio varejista registraram um recuo de menos 9,7% em fevereiro e de menos 7,6% se comparado com março do ano passado.
é que no início do mês de março desse ano, lá por volta do dia 6, a Bahia registrou o primeiro caso de Covid-19. E no dia 18 de março, as primeiras medidas de isolamento já foram adotadas para evitar o avanço da Covid. Então, as pessoas deixaram de consumir produtos como calçados e roupas e aumentou aí o consumo de produtos alimentícios, de higiene e de artigos farmacêuticos. A mudança de comportamento levou a uma adaptação por parte dos lojistas. Nos aprimoramos mais ainda nas nossas redes sociais. Fizemos então um revezamento dos nossos funcionários, trabalhando com a devida segurança, respondendo todas as questões e dúvidas enviadas pelos clientes, enviando fotos e concluímos então o nosso processo da venda online, entregando também com o motoboy, que é um funcionário da nossa empresa, com toda a segurança que deve ser feito. O surto causado pelo novo coronavírus traz muitas incertezas e provoca uma mudança de hábitos. Acho que esse momento de estarmos em casa precisa ser usado de forma bastante consciencioso para pensarmos que vida queremos depois, pós-Covid. Que coisas de fato nos fazem falta, que coisas efetivamente são importantes e que coisas são só meras ilusões. Amores líquidos, como diria Bauman. Coisas que não são afetos verdadeiros e que possa de fato preencher nossos corações. Os dados divulgados pelo Banco Central apontam que o setor de vestuário e calçados teve queda de 88,8% e os supermercados registraram aumento de 17,1%. Na Bahia, o setor que mais contribui para os números foi o de tecidos, vestuário e calçados, que apresentou recuo de menos 40,8%, assim como as vendas de artigos de uso pessoal e doméstico, com redução de menos 21,8%. Outros dois setores apresentaram aumento nas vendas: hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com 3%, e o de artigos farmacêuticos, médicos e ortopédicos, com 7,3%. E a pandemia também mudou a rotina da população em relação aos exercícios físicos. Com o isolamento social, houve um aumento do sedentarismo. Mas para manter o condicionamento físico, outras alternativas foram criadas. Com a pandemia do novo coronavírus, os brasileiros reduziram a prática de atividades físicas em cerca de 15%, segundo pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. Mas os hábitos saudáveis são importantes para prevenir muitas doenças, como o câncer de cólon, câncer de mama e também a hipertensão. Um dos pilares do tratamento das doenças cardiovasculares é a prática de atividade física. Ao longo das últimas décadas, várias pesquisas foram feitas comprovando e ratificando cada vez mais a importância da atividade física regular, leve a moderada, no tratamento das doenças cardiovasculares, assim como na prevenção também. Mas esse quadro pode ser revertido. Mesmo com a pandemia da Covid-19, é possível realizar exercícios físicos dentro de casa com segurança. Aquela pessoa que ainda está totalmente isolada, né, em casa, por a questão mesmo de risco, né, elas podem dentro de casa se mora num prédio, pode estar fazendo exercício na escada. Subir dessa escada é um ótimo exercício cardiovascular, inclusive. Tá? A jardinagem, né, a própria faxina na casa, né, aquele mudar um pouco os móveis do lugar, né, que serve até para um estímulo também psicológico, né, aquele armário, o guarda-roupa que está lá meses sem mexer, revirar, limpar, né, ver o que ainda pode ser usado, o que não pode, né, isso já serve como atividade física, né, desprende um gasto calórico. Ainda segundo o educador físico, para aqueles que preferem as atividades fora de casa, existem outros exercícios que podem ser realizados e oferecem um bom condicionamento físico. 1 hora, 3 vezes por semana, dias alternados, atividade moderada, né, de moderada intensa, ou meia hora por dia. Né? Pode ser aquela caminhada para o trabalho e voltar, né, devidamente, né, preparado para isso, né, o calçado adequado, não estar carregando
peso, né? Excesso de peso no corpo, né? Ou a bicicleta, o passeio com o animal, né? Tá valendo meia hora por dia, a caminhadinha é o que se preconiza, né? As instituições voltadas para a atividade física e saúde. Mas independente de a atividade ser realizada dentro de casa ou em outros ambientes, não basta apenas se exercitar, é necessário também colocar em prática uma alimentação balanceada. Os bons hábitos alimentares, eles não são difíceis de ser conseguidos. Precisa, primeiro, de orientação e, segundo, de iniciativa. Se a pessoa não tiver a iniciativa de se alimentar bem, ela não terá uma boa alimentação. Boa alimentação e exercícios físicos, atitudes que podem contribuir para a manutenção de uma boa qualidade de vida. O sedentarismo, ele diminui o sistema imunológico, né? E aumenta a incidência de doenças crônico-degenerativas, como a diabetes, né, a hipertensão, problemas cardíacos, que são fatores de risco para a pandemia. Então, o ideal é que a pessoa se mantenha ativa. Para quem está em home office, por exemplo, e não quer evitar a saída de casa o máximo possível, ela pode se exercitar no próprio ambiente de trabalho. Dá intervalos durante seu expediente, né, no seu home office. E na própria cadeira pode estar fazendo um alongamento, inclusive para aliviar a tensão na cervical, nos ombros. Tá? No chão também fazer um alongamento no solo. Pode estar seguindo algum profissional, né, de respaldo pela internet mesmo. Tem vários profissionais aí, com essa pandemia agora, o pessoal está disponibilizando aí os treinamentos online, tá? E isso aí serve para sair dessa zona de risco aí do sedentarismo. Agora é hora da previsão do tempo. Confira como ficam o tempo e temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região. Em Vitória da Conquista, o céu segue aberto, limpo e sem nuvens. A temperatura varia entre 17 e 26 graus. Já na quarta-feira, dia ensolarado, com a mínima de 18 graus e a máxima não passa dos 26 graus. Confira agora a previsão do tempo para outras cidades da região. Na cidade de Anagé, céu limpo e aberto, a mínima de 18 graus e a máxima de 31 graus. Céu aberto, sem nuvens, também em Tapetinga. Os termômetros registram a mínima de 17 graus e a máxima de 31 graus. Em Jequié, céu aberto e sem nuvens, o tempo segue firme e a temperatura varia entre 17 e 31 graus. No próximo bloco, você confere uma reportagem especial sobre os 15 anos da TV UESB e ainda uma discussão sobre o colorismo no episódio da série Pretitude. É um instante só, o UESB Notícias volta já. Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O UESB Notícias está de volta. Uma pesquisa realizada na UESB Campus de Tapetinga vem utilizando criogéis no processo de separação e identificação de componentes em determinadas misturas. Veja.
Nos laboratórios da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, muitas pesquisas são desenvolvidas. Entre elas, o estudo do criogel. Estes são materiais poliméricos que podem ser utilizados como matrizes cromatográficas, ou seja, no processo de separação e identificação de componentes de uma determinada mistura. Aqui, professor e aluna trabalham arduamente nesta técnica inovadora que pode, inclusive, baratear a fabricação de medicamentos e cosméticos no país. Uma das possibilidades dessa pesquisa é que o próprio país possa produzir essas próprias matrizes, e a gente vai conversar mais a respeito do assunto com o professor que vai explicar para a gente qual é a importância do Brasil ele ter a possibilidade de estar produzindo essas próprias matrizes de purificação, professor. Olá, Cristiane. É exatamente isso, tá? Hoje em dia, para você conseguir compostos com alto grau de pureza para serem utilizados na indústria de cosméticos, na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, tá? Você, invariavelmente, você tem que passar por uma etapa que envolva cromatografia, tá? E os materiais que são utilizados nessas etapas cromatográficas, todos eles hoje são importados, nenhum é feito dentro do país. Então, a gente conseguindo desenvolver esses materiais aqui, né, conseguindo nacionalizar isso, a gente consegue reduzir custos e consegue abrir uma nova possibilidade de mercado que esteja associada a esses compostos dentro do nosso país. Marjorie está cursando o doutorado do programa. Ela vem trabalhando em sua tese com criogéis por afinidade com íons metálicos. O objetivo principal é purificar a bromelina, que é uma enzima extraída do abacaxi com diversas propriedades importantes, utilizadas no amaciamento de carnes e em atividades analgésicas. Ela tem várias propriedades, né? Tanto analgésicas como anti-inflamatórias, que podem ser usadas tanto pelas indústrias farmacêuticas, tanto pelas indústrias de cosméticos, além das indústrias de alimentos, que é, né, o nosso foco, como a gente é engenheiro de alimentos, que é usado no amaciamento de carnes, pode ser usado na clarificação de cerveja. Então, foi por isso que foi o nosso interesse em tentar purificar essa enzima. A pesquisa terá seu pedido de patente feito com base no material que está sendo desenvolvido no programa da UESB no campus de Itapetinga. A iniciativa é por conta do impacto positivo que tal experiência pode gerar. E o mais importante disso é que está sendo feita dentro de uma universidade pública. Nós não temos nem palavras para dizer a importância disso, né? Nós somos um programa de pós-graduação que temos um doutorado, que estamos no interior da Bahia. Nós somos o único programa no interior da região Nordeste. E nós estamos conseguindo fazer trabalhos de qualidade, inovadores, com aplicação direta para a sociedade. E isso aí pode ser revertido em benefício para a população. Então, isso daí não tem preço, né? E a gente só consegue fazer esse trabalho pensando numa redução de custos, porque nós aqui não estamos visando lucro, né? O nosso objetivo principal é conseguir trazer benefício à população. A televisão brasileira completou em 2020 7 décadas de existência. Dessa história, a TV UESB já faz parte há 15 anos, levando informação, entretenimento e cultura para a casa dos conquistenses. Na reportagem especial, Marcel de Souza mostra como funciona o dia a dia da emissora educativa aqui da UESB. Um aparelho capaz de transmitir imagens e som. A invenção que revolucionou a época foi resultado de anos de estudo e tentativas do escocês John Lieve Bird. Em 1926, foi apresentado na Inglaterra o primeiro modelo mecânico de televisão. No Brasil, a novidade chegou no fim dos anos 50 com a inauguração da TV Tupi em São Paulo, a primeira emissora brasileira, que foi inaugurada pelo jornalista Assis Chateaubriand. A partir daí, outras emissoras surgiram e o Brasil passou a se ver por meio das ondas elétricas do televisor. E são 70 anos de TV no Brasil. Quem diria que essa caixinha de madeira cheia de fusíveis faria parte de nossa família? E com o passar do tempo, muitas mudanças ocorreram. As cores chegaram e hoje nós temos imagem em alta definição com qualidade de cinema em nossa casa. E dessa história a TV UESB faz parte há 15 anos, levando até você informação, formação e conhecimento com credibilidade e compromisso com a comunidade. As demandas da comunidade, que elas não são atendidas normalmente pelos veículos tradicionais de comunicação, elas passam a ter espaço na emissora pública. E também a abordagem desses próprios temas
que muitas vezes não é dada a voz a determinado segmento e determinadas minorias, e os veículos públicos de comunicação, eles procuram tratar desses temas não apenas de maneira superficial, mas abordando os fatos, por que eles acontecem, de que forma isso impacta na vida da população. Mesmo durante a pandemia, o trabalho não parou. As rotinas, claro, se modificaram, mas o compromisso com a notícia de qualidade se intensificou. Processo que passa pela produção da pauta, execução da matéria, a edição, até a montagem do jornal, que começa a ser produzido nas primeiras horas do dia. Isso aí é uma avaliação que é feita entre a direção, a coordenação de jornalismo e a gente que está na apresentação. E aí a gente conversa e vê o que é mais importante para aquele momento ali. E aí pega as matérias, seleciona, faz o espelho. Depois desse espelho feito, a gente conversa com o pessoal da edição, mostra para eles as matérias que vão ser utilizadas nesse dia. O espelho é para isso, o espelho está ali mostrando quais as matérias, o que vai ser feito no jornal do dia. E Tiago, você falou que escreve o texto do jornal, mas para quem está em casa e não conhece, tem um segredo que todo jornalista e apresentador tem aqui no estúdio, que ajuda a ler essas notícias, né? Sim, Marcelo, eu vou mostrar aqui a você, vamos chegar aqui um pouquinho. Aqui é o segredo, esse aqui é o segredo, aqui chama-se TP, é o teleprompt. Tudo aquilo que eu escrevo, que a gente constrói durante o período que a gente está na produção do jornal, ele passa aqui. Então aqui está todos os textos, está tudo que a gente vai falar no jornal, e a gente tem a pesquinha aqui também. A gente também tem um jornal impresso, porque se caso der algum problema aqui no TP, a gente acaba lendo aqui. O ritmo de produção é frenético. As matérias chegam para a edição e a partir daí o telejornal ganha corpo. E começam a serem afinados os últimos pontos antes da entrada no ar. Se tiver alguma coisa urgente que chegar, o pessoal da produção já pega ali, já escreve, já manda pra gente. A gente tem a facilidade do celular, então às vezes eu tô com meu celular no bolso, porque pode chegar uma informação ali de última hora, aí o pessoal avisa, tem informação não, olha no celular, eu posso pegar o celular e posso ler a informação que chegou, mas é um trabalho em equipe que está todo mundo antenado. Até 11h45, o horário que o jornal começa, é aquela maior correria. Cada um no seu lugarzinho, é um trabalho feito com várias mãos, não é só o apresentador que está aqui que faz o jornal, não. O jornal é feito a partir da ajuda de todo mundo. E minutos antes do telejornal ir para o ar, a correria está aqui no setor técnico, o coração da TV, que possibilita que as imagens captadas em nossos estúdios cheguem até a sua casa. É muito simples, o sinal é captado pela câmera com o apresentador ou entrevistado que entra na mesa de corte que é chamado produção. Do controle de produção vem para o controle mestre. Do controle mestre, que é o master vai para a nossa engenharia. Da engenharia, esse sinal ele é codificado e enviado para a serra. E lá da serra ele é decodificado e chega na casa do nosso telespectador. Às 11h45, o ESB Notícias, primeira edição, entra no ar, ao vivo, com as principais notícias do dia e você confere aí da sua casa. Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias, informação e conhecimento a partir de agora. E para comemorar os 15 anos de trajetória, a TV UESB agora está preparando novidades para a grade de sua programação. Tudo pensado com muita responsabilidade e carinho, especialmente para você, telespectador, que também faz parte dessa história. Já começamos agora com o programa Universiência, né, que é a produção do conhecimento científico nas universidades. E estamos em vias de produção de um programa cultural produzido por um grande artista da nossa região, conhecido da nossa região, em toda a Bahia, que no momento adequado a gente vai divulgar como é que vai ser esse programa. O futuro mora no Sudoeste. São 15 anos lado a lado com a comunidade, com um compromisso que se renova. Levar até você um jornalismo ético, com justiça social e uma programação aberta para o novo, sempre de mãos dadas com a comunidade. Eu sou TV Oeste, muito prazer, informação para você.
E no episódio da série Pretitude, o repórter Mário Ribeiro traz pra gente uma discussão sobre o colorismo e identidade racial. Branco demais para ser negro, negro demais para ser branco. Pessoas negras de pele clara certamente já se encontraram neste não lugar onde o racismo as coloca constantemente. Um não lugar que as afasta de suas identidades e se mantém cercado por barreiras difíceis de derrubar. Numa sociedade ainda marcada pela falsa ideia da democracia racial, privar essas pessoas de sua negritude é mais uma maneira de dizer que o povo preto não é bem visto e que quanto mais distantes de suas raízes, melhor. A tentativa de afastamento da população brasileira de suas origens africanas é antiga, um processo que teve início no século XIX a partir de iniciativas privadas e até mesmo do próprio Estado. A partir de 1850, tem um processo extremamente interessante que é o processo de branqueamento, ou pelo menos a tese do branqueamento sobre a população brasileira, né? A partir de 1850 é claro que a escravidão ela entra em decadência, né? A instituição da escravidão por vários motivos. E algumas iniciativas privadas, particulares, começam a trazer imigrantes para o Brasil, né? Imigrantes italianos, imigrantes espanhóis, sobretudo italianos, mas até asiáticos. E à medida que isso vai se tornando um empreendimento de sucesso entre os particulares, o Estado ele toma a frente desse processo, garantindo, incentivando, promovendo algumas dessas dinâmicas. Essa atuação do Estado ela vai se associar com as teorias científicas da época que garantiam a eugenia, ou que defendiam uma eugenia, e que eram teorias baseadas no darwinismo social e que colocavam o homem europeu branco como o ápice do desenvolvimento, como o ápice da evolução, um termo absolutamente inadequado, e colocava o homem negro, é lógico, na esteira desse processo, né? Então, à medida que o Estado e essas teorias científicas elas se associam no final do século XIX, início do século XX, a gente começa aí um processo garantido pelo Estado e defendido fundamentalmente, ideologicamente pela ciência, de que é necessário, é importante e é positivo para o Brasil um processo de miscigenação. Tais processos fizeram do Brasil um país extremamente plural. O correr dos anos revelou diferentes desdobramentos do racismo na estrutura social brasileira, implicando obstáculos tanto para o negro retinto quanto para o indivíduo fruto da miscigenação, especialmente no que diz respeito à sua identidade. O que é ser mestiço em um Brasil que, de um lado, tem a ideia de que o retinto é que é o negro, e do outro lado tem a ideia de que, olha, ele é mulato, é uma mulata, então ele não é branco, Mas tem uma educação que forma os indivíduos para trilharem a ideia e se educarem sendo mulatos como se fossem brancos. Ainda que os estudos destinados à mestiçagem sejam antigos, foi na década de 80 que a escritora estadunidense Alice Walker trouxe para o debate o conceito do colorismo, numa tentativa de analisar as relações que se baseiam essencialmente pela tonalidade da pele, conceito que encontrou peculiaridades muito próprias na sociedade brasileira. Nós temos um mito da democracia racial que reafirma, não é, que existe um lugar para o negro. Então, à medida que essa reafirmação se dá, olhando para o mulato, né, para o pardo, então isso é feito de uma forma muito perversa, não é? Então, justamente essa mistura racial no Brasil, ela terminou não sendo algo muito importante, pelo fato de que isso fez com que não houvesse uma agregação, uma organização mais forte, né, dos negros brasileiros. Se a gente pensar isso em relação aos Estados Unidos, né, nós vamos ver que os Estados Unidos não levam em consideração que alguém, né, que tem uma descendência a partir da mistura racial, que esse alguém seja branco. No Brasil, não.
há esse pensamento de que a pessoa com a pele mais clara, ela está tendendo à branquitude. Então, justamente a ideia do colorismo, né? O colorismo ele é nefasto, né? Dentro do nosso país, porque ele afasta exatamente as possibilidades de lutas. O debate é amplo e possui muitas nuances, mas em termos gerais, o colorismo se orienta pela cor da pele para determinar qual tipo de tratamento alguém terá dentro da sociedade. Ou seja, ainda que esse alguém seja considerado negro, quanto mais clara for a sua pele, mais chances ele terá de ser aceito. E esse ideal de aproximação de uma estética branca, dentre outras coisas, acaba por negar o direito de reconhecimento e aceitação da negritude. Eu ouvia e escutava muitas pessoas dizerem para mim: ah, você não precisa ter esse cabelo, porque você é branca. E eu ficava assim, como assim eu sou branca? Né? Ah, você precisa alisar o cabelo porque você é branca, você não é negra. Quem usa esse cabelo é gente negra. E isso começou a me ser negado. Quando a gente é adolescente, a gente passa por várias questões, né, psicológicas, várias mudanças, não somente hormonais e físicas, a gente tenta uma aceitação. Eu nunca fui muito de querer me enquadrar, mas eu me recordo que isso me fazia pensar profundamente. Né? Eu sou branca porque eu tenho esse cabelo. Devido à sua complexidade, o colorismo não gera atritos apenas com a branquitude. Algumas relações se tornam estremecidas até mesmo dentro da própria comunidade negra. Há uma preocupação de que os indivíduos, eles, em algum momento, não é, por conta dessa sociedade que exige essa branquitude, ele não afirme essa identidade negra. Ele afirme a identidade dele não negra. Então, aí tem, por parte dos movimentos negros, um receio, né? Como lidar com indivíduos que, em determinados momentos, eles podem estar reafirmando o contrário do que o movimento negro reafirma. Já tive situações desse tipo com grupos sociais aqui mesmo da cidade, né? Que não consideravam a minha opinião tão válida por eu ser mais privilegiada, e sou, claro, por ter a pele mais clara, por ter os traços mais finos, mas não consideravam a minha opinião de experiência também, que já passei por situações de racismo, por eu ter a pele mais clara. E são grupos que lutam contra o racismo. E eu me inseri num grupo de um aplicativo, né, de uma rede social, e que era para crespas e cacheadas. E eu me inseri nesse grupo, postei algumas coisas e a administradora veio conversar comigo e disse que não era para eu estar naquele grupo porque ali era para crespas e cacheadas. Eu falei, sim, eu sou crespa e cacheada. E ela disse, não, mas você não é negra o suficiente. Neste embate, é preciso compreender que colorismo e identidade racial são questões distintas, mas que caminham juntas e refletem na construção de uma consciência racial. Para essas mulheres, uma consciência adquirida desde muito cedo. Sempre tive essa consciência desde criança. Ela foi sendo construída em mim, principalmente por meu pai, por ser preto. Então, as situações que a gente passava faziam com que essa consciência fosse construída em mim. Minha mãe, pelo fato de ser branca, e a gente passar por situações de que pessoas não acreditavam que ela é minha mãe. Até hoje a gente vai nos lugares e muita gente não acha que ela é minha mãe. Meu pai passar por situações de racismo em lojas que ia, depois eu passar por esse tipo de situações. Então, desde criança, essa consciência foi sendo construída em mim. E eu sempre estive em contato com as minhas raízes, sempre me foi reforçado pela minha família, não somente na questão fenotípica, né? Muitos negros, muitos caboclos, e além de eu estar inserida enquanto participante dessa família, apesar da minha cor de pele, eles sempre reforçaram que eu era negra. As pessoas falavam com meu pai, sua filha, a Gaza, a galega. Meu pai, não, galega não. Ela é sarará, é negona cor de manteiga.
E como lembra a professora Marise, é importante compreender também que, acima de tudo, somos feitos de história. Identidade é algo muito importante. Como é que eu afirmo, não é? O que é que eu sou? Eu sou o quê? Eu sou quem? Mesmo que eu seja parda, que eu seja mulata, não é? Eu tenho o quê? Eu tenho histórias. Histórias de negros, histórias de branco, e eu preciso assumir essa minha identidade, trazendo para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, essas histórias. Obrigado, Mário. E o ESB Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição ou o telejornal completo no YouTube. Mande a sua sugestão para o nosso WhatsApp, 7734248763. Obrigado pela companhia e até mais. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.